Bom dia, boa tarde, boa noite, boa e bela madrugada. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Um abraço para todos meus irmãos, meu irmão Macir. Um abraço para você, meu irmão Macir. Já estamos juntos. Meu irmão, meu xará, Paulo Roberto, o meu irmão Rogério, de Tupã, meu irmão Antônio, e os demais João Batistas, aí do Ceará, enfim, são muitos irmãos e irmãs. Um abraço para todos vocês. E eu tenho uma palavra para nós. E a palavra que eu tenho é essa: seguindo as pisadas de Paulo. Porque Paulo foi o único. Porque nós olhamos para os homens do passado, da velha aliança. Nós olhamos muitos. Mas eu poderia dizer, por que não Jesus? Por que não o Filho de Deus? Jesus disse em Mateus 11 e 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrará descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Mas o apóstolo Paulo não disse, aprendei de mim. Lá no capítulo 11 de Coríntios, 1 Coríntios, sede meus imitadores. Por quê? Porque eu sou de Cristo. Coríntios 4,16, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Ele não diz, aprendei de mim, sede meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Então nós olhamos para vários personagens da Bíblia, homens que a gente poderia se espelhar nele, poderia ver ele como aquele pela qual nós podíamos olhar para ele e seguir as pisadas dele. Podemos olhar quem foi Moisés, mas Moisés era da lei. Quem foi? Olhamos homens, profetas que Deus levantou como Davi, um grande guerreiro, vencedor. Olhamos para Elias, um homem que nem orava, ele só dizia, segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e 6 meses, nem sereno na terra cairá. Foi cumprido. Nós olhamos para certos homens lá do passado, como Daniel, como Sansão, como Salomão, com a sabedoria que tinha Salomão, que escreveu o provérbio Cantário e Eclesiástico. Nós olhamos a sabedoria, mas nenhum deles, este livro diz que deveríamos seguir as pisadas dele. As pisadas do apóstolo Paulo. É como aquela ilustração que eu contei alguns dias atrás. Aquelas 2 tribos de índio. Aquela tribo grande procurava a tribo pequena. E aquela tribo menor foi na frente. E ele sendo procurado pelaquela tribo maior. O que fez o cacique? O cacique descalço. Ele passou pela areia na beira do rio. Ele dizia, eu vou pisar. E quando eu tirar meus pés, vocês colocam o pé de vocês dentro do meu rastro. Eles seguiram a pisada do mestre. Criança, mulheres, toda a tribo. E passaram para o lugar mais difícil daquela floresta. Logo, não por muito tempo, chegou os seus inimigos, muito bem armados. E disseram, aqui o rastro aqui, ó, o rastro aqui. Aí eles olharam e falaram, mas aqui é um só. Nós queremos pegar o bando todo. Vamos procurar eles. Ele já tinha passado e já tinha ido embora. Porque usaram
prudência. Pisaram nas pisadas do seu mestre. E hoje nós temos Cristo ressuscitado como nosso mestre. E o apóstolo Paulo veio nas pisadas. O apóstolo Paulo não imitou Pedro, nem Tiago, nem João. Ele imitou a quem? Aquele que no caminho de Damasco apareceu a ele. Foi por isso que ele disse no capítulo 1 de Gálatas, em versículo 12, eu não recebi e nem aprendi de homem algum. Recebi diretamente de Deus. Porque nós não entendemos, porque ele foi o único que foi até o terceiro céu. E lá ele viu coisas tão grandiosas e maravilhosas que ele não quis expressar o que ele viu. Então ele recebeu do Senhor. Ele não consultou carne nem sangue, mas o que ele aprendeu, o que ele consultou, são coisas espirituais. Por isso ele foi o único dentro dessa Bíblia. Todos os personagens que existem aqui dentro, desde Adão até João do Apocalipse, foi o único que disse ser de meus imitadores. Porque eu imito Cristo. Se vocês andar nas minhas pisadas, vocês vão estar dentro da vontade e do plano do nosso Deus, do Cristo ressuscitado. Chegou a ponto de Deus usar tanto o apóstolo Paulo, porque sabemos que o evangelho que foi dado a Pedro, Tiago, João não tem nada a ver com o evangelho de Paulo. Porque o evangelho dos apóstolos era o evangelho da circuncisão. Pedro continuou pregando o batismo, continuou pregando, circuncidando, não saiu do meio dos judeus, viveu ali porque Jesus ordenou que eles não saíssem, não fosse para o mundo gentil. Não vá, capítulo 10, versículo 5, não andei, não vá pelo caminho do gentil. Ide somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, Paulo não teve que aprender desses homens. Até no início, ele tentou se unir a eles, mas o evangelho de Paulo era completamente diferente do evangelho que pregava os apóstolos. Porque os apóstolos pregavam a circuncisão, mas o apóstolo Paulo pregava a incircuncisão. Ele veio, como disse Isaías, profetizou sobre ele. Foi o único apóstolo que já estava na profecia de Isaías 49 e 42. Você vai encontrar ali no versículo 6, você vai encontrar, e também no 13, 47 de Atos, você vai encontrar que o único apóstolo que já estava escrito que ele seria o apóstolo para o mundo gentil. Por isso, meu irmão, Deus amou tanto ao apóstolo. Paulo foi tanto amado por Deus. Quando Deus disse, a minha graça te basta. Ele não diz, a minha graça, como muitos dizem, a graça de Deus nos basta. Não, mas Deus estava dizendo diretamente para Paulo, a minha graça te basta. É como Deus disse a Davi, amei Davi, filho de Jessé, varão segundo o meu coração. Ali era diretamente a Davi. Parece que 13:22 de Atos. Foi diretamente a Davi. E ali quando Deus disse, a minha graça te basta, estava dizendo diretamente ao apóstolo Paulo. E lá no versículo 2 de Atos e versículo 20, não sou eu que vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Ele me tomou, ele entrou dentro de mim. Então eu creio que
pelo dizer do apóstolo Paulo, que o corpo, as pernas, os braços era de Paulo. Mas o que operava dentro de Paulo era o próprio Cristo. Porque ele disse, não sou eu que vivo mais. Eu fui crucificado com Cristo. Eu não vivo mais as minhas paixões, a minha vontade, o meu querer. É Cristo que vive em mim. Cristo entrou dentro da pessoa de Paulo e passou a dominar a vida daquele homem, pelo ânimo, pela coragem, pelos prodígios, pela maravilha, pela sabedoria, a inteligência que tinha aquele homem, que os doutores da lei se calavam perante ele, como disse o rei Festo, rei Agripa. Por pouco, quando ele fez a sua defesa, lá no capítulo 26 de Atos, quando ele fez a sua defesa perante o rei Festo, o rei Agripa, ele diz, por pouco, Paulo, tu não me fizeste cristão igual a ti. Quando ele viu que não aguentava mais, que Paulo começou a falar da grandeza, das maravilhas, do que Deus estava fazendo na vida dele, e que Deus fez no caminho de Damasco, ele fez o sinal com a mão para que Paulo parasse. E ele disse para Paulo, por pouco tu não me fizeste um cristão igual a ti. Por pouco o rei deixaria as suas vestes, o seu trono, a sua coroa e tornaria um discípulo de Paulo. Tornaria um pregador do verdadeiro evangelho. É isso que eu trago neste momento para nós. Nós não estamos aqui preocupados com a velha aliança. Nós não estamos preocupados com Marcos, Lucas, João e Mateus. Nós olhamos para as cartas do apóstolo Paulo. Porque as cartas do apóstolo Paulo foi dirigido diretamente ao mundo gentil. E esse evangelho que Paulo pregou é o evangelho eterno. Não existe um outro evangelho, porque Cristo é eterno. E foi dado a ele o evangelho que estava oculto antes da fundação do mundo. Deus não ia dar esse evangelho, como tem alguns aí que estão dizendo aí, pregando um tal de evangelho eterno. E que evangelho eterno é esse? O evangelho eterno que eu sei é Cristo. Não existe, a não ser que apareça um outro Cristo. Aparecer um outro aí, morrer na cruz e aparecer, ressuscitar e tal, porque o único que eu sei é Cristo. Ressuscitou uma vez por todos. E para sempre. Acabou. Não tem mais. Esse negócio. Apareceu um anjo aí pregando. Apareceu que anjo? Pregando o quê? Se existe só um evangelho, que é o evangelho. Será que Paulo, pelo meu conhecimento, o apóstolo Paulo começou a pregar esse evangelho, mais ou menos lá para o ano 44, 45. Quando foi em 68, ele foi captado por ordem do imperador de Roma, Nero. Nero mandou captar Paulo. Quer dizer, 20 e poucos anos, 23, 24 anos, simplesmente o evangelho durou e deixou de existir esse evangelho. E aí aparece um outro evangelho. Para com isso. Vai ver se eu estou na esquina. Só fica aí não entende e fica aí colocando o Apocalipse como o Apocalipse fosse evangelho. Apocalipse é maldição. Foi maldição que veio para o povo de Israel. Ali estava contando as plagas que viria sobre aquele povo. Tudo aquilo ali que os anjos derramavam taça sobre taça, tudo aquilo ali, os anjos veio trazer maldição. Nenhum anjo veio trazer nada. Trazer alguma coisa que alegrasse. Agora pega tudo isso aqui, João, envia para 7 sinagogas lá da Ásia Menor. Agora fica aí alguém aí, nós estamos no evangelho eterno, nós não estamos no evangelho da graça. Ué, Cristo é graça. Fora de Cristo, a minha graça te basta. É graça. Não há fora de Cristo um outro evangelho. Pois está bem claro no capítulo 1, versículos 7 e 8, ele foi bem claro.
Fora desse evangelho não existe outro evangelho. Esse é o único. Qualquer um que pregar um outro além desse é o quê? Anátema. Significa o quê? Maldição. Então tá aí, meu irmão, minha irmã. Siga as pisadas de Paulo. Não siga as pisadas de João. Nem siga as pisadas de Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré foi o quê? Discípulo de Moisés. Ele veio para quê? Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para fazer o quê? Para obedecer e andar debaixo da lei. Ele não poderia desobedecer a lei. Então nós não temos que imitar Moisés, não temos que imitar Jesus de Nazaré. Temos que imitar o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo foi imitador do Cristo ressuscitado. Se você gostou dessa mensagem, curte e divulga. Graça e paz para todos. Bye, bye.